Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, os mais de 360 mil seguidores. E foram esses seguidores que votaram, elegeram o melhor podcast do Brasil, eleito em 2025. Esse ano vamos concorrer de novo e eu aguardo o seu voto para o bicampeonato para a gente ser eleito o melhor podcast do Brasil. E hoje estamos na temporada especial da Natação Criativa, falando do treinamento a longo prazo, trazendo profissionais do Esporte Clube Pinheiros, um amor que eu criei, foram 10 anos trabalhando no Esporte Clube Pinheiros. Quarto episódio, vamos falar sobre iniciação esportiva, porque as crianças não precisam escolher um único esporte tão cedo. Nos primeiros episódios da temporada especial, entendemos como o Esporte Clube Pinheiros está construindo uma nova filosofia de desenvolvimento esportivo, baseado no conceito de esporte para toda a vida, e discutimos o desafio de sustentar uma carreira no alto rendimento sem abrir mão de estudos, da saúde mental e da qualidade de vida. Mas talvez a pergunta mais importante venha antes de tudo isso: como começa a trajetória esportiva de uma criança? Será que estamos oferecendo experiências que ampliam possibilidades ou estamos conduzindo crianças para escolhas precoces que podem comprometer sua relação com o movimento, com o esporte e até mesmo com a própria infância? Durante muitos anos, acreditou-se que para formar campeões era necessário começar cedo, treinar muito e escolher uma única modalidade o quanto antes. Hoje, a ciência do desenvolvimento humano, da aprendizagem motora e do treinamento a longo prazo aponta para outra direção. No terceiro episódio da nossa temporada sobre treinamento a longo prazo, recebemos Ana Célia para discutir um dos temas mais relevantes da formação esportiva contemporânea, a iniciação esportiva, a alfabetização física e a importância de proporcionar às crianças uma infância rica em movimentos, descobertas e múltiplas experiências. Eu falei que é o terceiro, mas na verdade é o quarto episódio. Talvez o maior objetivo não seja descobrir talentos precocemente, mas permitir que mais crianças permaneçam apaixonadas pelo movimento durante toda a vida. Ana Célia, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Renato. Demorou, mas estou aqui. Muito obrigada pelo convite. Fico feliz de estar aqui representando o clube e contando essa nossa nova trajetória dentro do clube, que muito me orgulha de estar fazendo parte. As pessoas não sabem dos bastidores, mas foi difícil trazer a Ana Célia, foram anos tentando, assim como outros profissionais, a gente batalha para trazer bons profissionais, a gente escolhe a dedo cada profissional que senta nessa cadeira. Estamos chegando a 600 entrevistas, tenho certeza que todos vocês gostaram, cada um foi escolhido a dedo, a gente não traz qualquer profissional, porque a gente traz informação de qualidade para vocês. E vamos desconstruir mitos sobre a especialização precoce, mas antes disso, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flote Materiais de Natação. Você já pensou o que acontece com os materiais quando eles são descartados? Uma prancha ou uma raia de 25 metros? Mas a Flote pensou por você. Ela entrou na USP e ficou 2 anos estudando para criar a raia Paris Bio, totalmente biodegradável, pensando no meio ambiente, claro, na água, que a gente ama tanto. Agora chegou a sua vez de fazer a sua parte. Compre a raia Paris Bio, troque todas as raias que você tem aí, pensando no meio ambiente. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser. Tudo aí no conforto da sua casa, e ainda a gente manda os certificados para quem precisa de horas complementares. O aplicativo da SwimTrack, que monitora a evolução do seu aluno ou do seu atleta, tenha todos os dados na palma da sua mão, leve a tecnologia para a borda da piscina, faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, envie vídeo, troque mensagem com seus alunos, faça chamada, tudo na palma da sua mão, seu logo. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Se você não sabe, a segunda principal causa de morte infantil, infelizmente, é o afogamento. Faça a sua parte, seja voluntário, assim como eu sou, e leve ações para a sua região. Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina, com metade do preço do concorrente. O The Office Studio, onde estamos fazendo essa gravação, no coração de Pinheiros, próximo ao metrô, ao trem, Marginal Pinheiros, Faria Lima, fácil acesso com uma estrutura formidável. E ainda eu tenho um desconto especial para você se você vier fazer o seu primeiro episódio. Me chama no particular que eu te aguardo para a gente fazer. Ou você ser um convidado ou você fazer o seu próprio episódio aqui no The Office Studio
Muito bom. Mas vamos para o nosso assunto, porque a gente veio. Existe uma crença muito difundida entre pais, treinadores e até mesmo gestores esportivos. Quanto mais cedo a criança escolher uma modalidade e aumentar o volume de treino, maiores serão suas chances de chegar ao sucesso. Só que os estudos não mostram isso, os estudos mostram isso ao contrário. Quase 90% dos atletas internacionais que tiveram resultado até o sub-18 não chegaram à elite adulto. Mas se isso é verdade, Ana, acho muito importante começar justamente desconstruindo um dos maiores paradigmas do esporte infanto-juvenil. Atualmente, muitos pais acreditam que para uma criança se tornar atleta de alto rendimento, ela precisa começar cedo e focar apenas em uma modalidade. O que a ciência realmente mostra sobre isso? Então a gente tem lutado muitos anos lá no clube a mostrar o contrário, né? Então, a ciência mostra que não precisa, mas infelizmente a gente tem que sempre ir contra tudo que todo mundo pensa. Lá no Pinheiros, há 54 anos, a gente tem o CAD, que é o Centro de Aprendizado Desportivo, e lá a gente faz todo o processo de desenvolvimento motor geral da criança, dos 3 aos 10 anos. E ao longo desses anos todos, está comprovado que a gente não precisa ter essa especialização precoce. O que a gente precisa? Entregar essas crianças para as modalidades esportivas o mais pronta possível, né? Com essa alfabetização esportiva completa, para que depois a criança possa escolher junto com os pais, não os pais possam escolher o esporte para as crianças, e que a partir dali ela vá para o esporte que ela escolha, e a partir dali os profissionais especializados nessas modalidades específicas consigam trabalhar com essas crianças para que ela vá para o esporte e vá se especializando aos poucos. Então, assim, eu acho que é uma demanda que sempre foi dita ao longo de muitos e muitos anos, mas não é o que precisa acontecer na prática. É o que os estudos mostram que os atletas sêniores de nível internacionais praticavam diversas modalidades e acumularam menos prática sistematizada na infância. Então eles não ficavam num esporte só. Então, nos últimos anos, organizações internacionais têm defendido muito essa formação mais diversificada. Existe um consenso internacional de que a criança não precisa se especializar precocemente. Até que idade é recomendável que elas tenham experiência diversificada com diferentes esportes em movimento? Olha, a gente sai da base que pelo menos, né, que não, a gente não coloca uma idade ideal porque depende muito das modalidades, mas assim, pelo menos até os 10, 11, 12 anos, ela tenha que experimentar todas as modalidades, o maior número de modalidades, né? A gente aplica o maior número de modalidades possíveis para ela estar fazendo essa experimentação. Então, o que a gente indica é, dependendo da modalidade, a gente não vai. Acho que aqui o importante é a gente colocar num molde amplo, né, para a gente não entrar em cada modalidade, a gente conversar sobre cada modalidade, que acho que aí dificulta, mas eu acredito que até 10, 11 anos ela não tenha que fazer essa escolha. A gente tem que oferecer para ela o maior número de repertório motor para que depois ela escolha. Então, eu acho que, né, a gente tem vários estudos internacionais falando que os esportistas que fizeram maior número de modalidades foram que tiveram maior sucesso. Os que tiveram a modalidade muito novos, quando com 15, 16 anos eles acabam desistindo. Eles não vão pro sucesso, eles não vão para a medalha olímpica, eles não continuam com o esporte na vida deles, e o que mais entristece, eles nem acabam tendo o esporte para toda a vida, né? Que o que a gente tem essa opção agora, que a gente acredita no clube, ou ele vai para o alto rendimento, ou ele tem o esporte para toda a vida. Então, assim, a semente que a gente planta hoje nas nossas crianças do clube acabam não acontecendo se ela se especializa antes. Ela vai desistir do esporte para o resto da vida. Ela vai acabar odiando o esporte, que é uma coisa que a gente não quer que aconteça. Teve uma meta-análise com 51 estudos, com mais de 13 mil atletas nacionais e internacionais, que mostrou que o desempenho juvenil explicou apenas 2,2% da performance adulta futura. Então, tem sim resultado quando a gente se especializa cedo, mas a curto prazo. A longo prazo a gente não vê isso. E não só para o esporte, mas para a vida. Porque às vezes a pessoa acaba desistindo do esporte até o resto da vida. A gente tem o Xuxa, Fernando Scherer, por exemplo, que falou que nunca mais entrou numa piscina depois que largou os treinamentos.
E talvez a grande riqueza da infância seja justamente nessa diversidade de experiências. Quais Sim. são os principais benefícios de uma infância esportiva multilateral, com vivências em modalidades como natação, ginástica, dança, jogos, esportes coletivos e não esquecer de brincadeiras livres? Eu acho, Renato, que assim, o mais importante é você transformar a vida dessa criança e ela fazer essa experimentação e tem N fatores, né? Além do motor, o psicossocial, a convivência, o respeito. Tem, assim, nossa, se eu ficar aqui, eu posso ficar horas e horas listando a quantidade de coisas. Eu acho que o mais importante é ele experimentar também os esportes que não são os ditos comuns, né? Que a gente acaba apresentando outros esportes para eles. Mas eu acho que o que foi acontecendo durante esses anos todos que foi dificultando, por exemplo, as telas foi dificultando o normal da criança, né? Hoje o que a gente tem que aplicar desde o começo até ensinar ela a saltar, ela a correr, porque isso não faz mais parte do dia a dia da criança como fazia antigamente, né? Então, assim, nossos planejamentos, o nosso desenvolvimento hoje está no básico do básico para ela ter um desenvolvimento motor amplo do que isso não fazia tanto parte, porque a gente subia na árvore, a gente corria na rua, a gente corria nos parques, isso não existe mais. Então, eu acho que todo esse desenvolvimento é muito rico para ela, porque a gente mexe com o corpo, a gente mexe com a mente dela, a gente mexe com o social, com o psicossocial, o montante que o esporte aplica nessas crianças para elas continuarem para o resto da vida é muito grande e não especializar antes. Eu acho que a especialização precoce que a gente briga o tempo inteiro, ela se permitir através do esporte ainda brincar, que eu acho que isso os pais têm esquecido. Então, a gente põe a ludicidade nesse desenvolvimento motor, a gente faz com que ela seja criança dentro do esporte. Então, eu acho que esse é o maior, a nossa maior briga, porque muitos lugares o que a gente vê é a criança fazendo esporte como um mini adulto, né? Então, o que acontece, né, num treino de vôlei para adulto é o que está acontecendo com a criança ali de 7, 8 anos, está sendo replicado aquele treino e não é isso que tem que acontecer, né? A gente tem N atividades, N jogos pré-desportivos onde a criança vai estar se divertindo e aprendendo da mesma forma, o vôlei, o basquete, o handball, o xadrez, a esgrima, a própria natação. Então, não é o que a gente brinca lá, né? Contar os azulejos, tem tantas outras coisas na natação criativa para fazer com que as crianças não percam essa vontade de fazer o esporte. Então, é isso que na formação a gente briga, a gente está brigando no clube, eu brigo há anos dentro do CAD, né, que eu estava até outro dia, é essa ludicidade e é esse desenvolvimento motor que a gente vai entregar à criança com duas vertentes. A semente do esporte está colocado dentro dela e se ela for para o alto rendimento, ela vai conseguir e se ela quiser o esporte para toda a vida, ela vai ter. Eu frisei a brincadeira livre, você falou também do tempo tela, eu vou juntar um dos dois. A gente tem uma entrevista com uma estudiosa dentro da USP, que ela entrevistou crianças na fase aí da primeira infância em escolas públicas aqui de São Paulo e também do litoral, e ela questionou as crianças com um questionário para a criança e não para os pais, perguntando qual era a brincadeira que a criança mais gostava. E tinha várias listadas além dos eletrônicos. Videogame, celular, iPad. E por incrível que pareça, diferente do senso comum, as brincadeiras que as crianças mais listaram, que elas mais gostavam, são as brincadeiras tradicionais. Pega-pega, ou faz o esconde-esconde, mostrando que a criança não prefere o eletrônico. A gente que apresenta esse mundo para a criança, a gente que mostra. E eu brinco muito que o celular é um cala-boca, porque hoje a gente não permite criança ser criança. Então a gente vai para um ambiente que é um restaurante, ou para uma casa de outra pessoa, a criança começa a correr, começa a brincar, a gente se incomoda. E a gente quer que essa criança fique quieta, fique naquele espaço menor, e aí a gente dá aquele celular para ter aquele famoso cala-boca. Então a criança prefere sim o brincar, o faz de conta, o mundo da imaginação. E isso é importante introduzir dentro dessas aulas. E você falou dessa importância dessa ludicidade dentro das atividades para permear motivação, engajamento.
Tem um limite de faixa etária para utilizar esses jogos, essas brincadeiras, ou isso pode ir até o alto rendimento com esse trabalho? Com certeza não existe a idade, muito pelo contrário. E o que a gente tem que os pais têm que entender, que eu acho que isso aqui é muito importante, que eu acredito que tenha muitos pais que vão nos assistir, toda brincadeira tem o seu planejamento por trás, tem o seu fundo por trás. Então, a gente às vezes tem críticas, eles estão no pega-pega. Gente, o pega-pega tem inúmeras habilidades envolvidas, né? O espaço que eles estão, eles têm que se preocupar com o espaço, com o tempo, com a corrida, se é mais rápido, se é mais devagar, o espaço que eles estão ali com a criança. Então, assim, outro dia a gente foi no judô e o alto rendimento estava brincando de pega-pega. Então, assim, a ludicidade tem que estar até o alto rendimento, porque eles têm que ter esse momento de desopilar também. Eu acho que faz muito sentido. E eles podem ir até os 12, 13, 14, 15 anos, isso não tem problema. O brincar, a ludicidade, se por trás tem todo um planejamento com o que o professor quer atingir com aquela atividade, não tem problema nenhum. A questão é o brincar pelo brincar sem os objetivos envolvidos. Você tendo os objetivos, através do brincar é muito mais fácil você atingir os objetivos. Porque a criança, nós fomos criança um dia. Se a gente pensar por que as aulas de educação física são mais legais? Porque tem o brincar, tem aquela satisfação interna que a gente nem imaginava que os nossos professores estavam fazendo com a gente, e a gente aprendeu muita coisa motoramente com as brincadeiras que eles faziam. Então, eu acho que hoje a gente tem uma gama de atividades maravilhosas que podem ser feitas com as crianças, com os adultos. Eu acho que isso, eu sou a defensora, né, porque eu estou na formação, então eu defendo esse lado, mas eu acho que muita gente das próprias escolinhas específicas e do alto rendimento esquecem que faz parte também. Então, a ludicidade pode entrar de muitas formas com o desenvolvimento por trás, que as pessoas esquecem. Então, eu acho que a gente consegue tornar o esporte mais divertido sem esquecer do planejamento, do desenvolvimento motor. A gente nunca esqueceu de tudo isso. E as pessoas falam, né? Nossa, mas a gente está concorrendo com, né, os tablets, com isso, com aquilo. A gente passa uma semana em acampamento com as crianças, elas nem lembram que existe. Porque falta o básico, é isso que você falou, é o cala a boca, deixa ele ali quietinho, porque ele não vai me atrapalhar. E a gente não precisa disso mais, a gente precisa resgatar. Eu acho que a gente precisa resgatar a bola, a bicicleta, a boneca, a gente precisa resgatar que dia que a criança fica em casa sem fazer nada, que a gente também esquece. Eu brinco com os pais, eu falo, que dia que ela não tem nada para fazer? É o ócio. É o ócio, porque hoje os pais nos procuram para encher os espaços, né? Eu quero a escolinha, a partir dos 3 anos, a escolinha de tênis, de futebol, de natação, de balé, de judô, de isso, de aquilo. Será que precisa de tudo isso? Não, precisa de uma boa aula de desenvolvimento motor para depois, com os 10 anos, a gente escolher o esporte. Então, eu acho que essa ocupação das crianças, na minha opinião, está de uma forma exagerada, porque as escolas hoje estão em tempo integral. Então, assim, cadê aquele espaço, né? Assim, vamos pensar no nosso passado, a gente tinha aula das 8 ao meio-dia, das 7 ao meio-dia, né? E cadê esse outro tempo? Então, eu acho que a formação hoje, de uma forma geral, precisa ser revista. Eu acho que até os 10 anos é lúdico com o desenvolvimento motor, com o planejamento do professor. Então, não se esqueçam que o brincar não é somente o brincar. Tem todo o processo pedagógico, o professor pensou naquele brincar. Eu acho que isso que precisa ser muito bem difundido entre os pais, né? E os professores, eles têm um planejamento. Eles passam muito tempo planejando, né? A aula de natação, a aula do CAD, todas as aulas do desenvolvimento motor. Eu acho que esse paradigma que essa nova estrutura das manifestações do Pinheiros, a gente vai quebrar. Que podem ficar tranquilos que as crianças vão fazer o esporte. Não é porque a gente, até os 10 anos, a gente está fazendo esse desenvolvimento motor geral que ela vai desistir do esporte. Muito pelo contrário, a gente vai aumentar essas porcentagens do pessoal do esporte, a gente vai aumentar o alto rendimento, a gente vai aumentar tudo no esporte se eles tiverem esse desenvolvimento maior. Acho que essa evasão que existe vai diminuir muito.
Muito rico essa sua fala, Ana. Tenho muita coisa para puxar dela, para destacar. Uma delas você falou do pega-pega, que parece ser às vezes banal para quem está olhando de fora. Então, quando você vê aquela pessoa vai estacionar o carro e não tem aquela noção espacial de estacionar o carro, foi porque não teve esse estímulo na infância, assim como outras habilidades que a gente tem que ter Sim. no futuro, que a gente aprendeu ali na infância, como respeitar o próximo. Na hora que eu vou fazer um pega-pega, eu pego mais forte a pessoa, ela me dá um tapa e eu já vejo que é o meu limite. Uhum. Se eu não tenho noção de limite, é que eu não brinquei durante a minha infância. Então a ONU, ela decreta vários direitos da criança, a moradia, a estudo, e um dos direitos é o brincar. A criança tem o direito de ter o tempo dela de brincar. Só que cada vez a criança está tendo menos tempo para isso, menos espaço e menos contato com os pais. E aí tem mais o tempo tela, vários fatores, multifatores provocando esse brincar, e aí a gente tem que fazer isso dentro dessas atividades extracurriculares, como natação, como iniciação esportiva. A importância é a gente introduzir para ela formar o cidadão, saber regras, respeitar o próximo, senão vão crescer pessoas egoístas, pensando só nelas. Assim, você deve ter vários amigos egoístas que só pensam em si, ou que não tem limites, não tem regras. Às vezes acontece uma coisa, mas dá um jeitinho aí que eu consigo resolver, porque não tem noção dessas regras. Então, muito importante, não sei se você deve ter visto essa frase, às vezes a criança está lá brincando, alguém pergunta, o que ela está fazendo? Ela só está brincando, não é só estar brincando, ali ela está desenvolvendo muita coisa que será muito importante para o restante da vida. E introduzir isso da infância até o alto rendimento é muito importante. Ninguém consegue ficar 365 dias do ano no alto rendimento, com pressão. Então tem que ter esses momentos de descontração, de quebra, que vai fazer essa pessoa querer voltar no dia seguinte para o seu treinamento. Se você só cobra, tem um momento que ela vai embora. Então tem momentos que vai ser mais brincar, outro mais treinamento, menos brincar. Mas eu acho que eu tenho um exemplo muito claro que eu coloco nas minhas palestras, que é assim, hoje você tem um objetivo para sua aula. Vamos pensar, tem uma virada olímpica da natação. Quando acaba a aula, você tem que se responder, a criança aprendeu ou melhorou? Qual era o objetivo desse dia, da semana? Ela melhorou. Então eu fiz o meu objetivo pedagógico. Tá? Sua aula foi show. Aí você sai e responde uma outra pergunta. Ela aprendeu? Ela melhorou? E ainda ela se divertiu? Se isso aconteceu, aí você fez a aula ouro. Porque ela aprendeu, melhorou e ainda ela sai engajada para voltar no dia seguinte. Que não adianta o aprendizado de um dia. É o aprendizado que vai se acumulando por meses, anos. E para isso a pessoa tem que estar engajada e motivada para retornar para a sua aula. Então, muita coisa que você falou, muito interessante. Mas quando a gente observa aí trajetória de grandes atletas internacionais, a gente percebe algo curioso. Muitos deles passaram por diferentes modalidades antes de se destacarem em apenas umas. Talvez exista um aprendizado importante escondido em cada história de cada profissional que passa ali pelo Clube Pinheiros. Há vários campeões olímpicos que tiveram uma infância esportiva bastante diversificada. Por que algumas das maiores referências do esporte mundial passaram por várias modalidades antes de se destacarem só uma? Eu acho que é o fato de você fazer essa experimentação nas modalidades para você sentir qual você mais gostava. Então, por exemplo, um exemplo, né, Michael Jordan. Ele se destacou em várias, na verdade. Ele fez várias, se destacou em várias, mas o basquete foi o que ele mais gostou. E aí ele se aperfeiçoou e aí ele se destacou daquela forma maravilhosa que a gente pôde acompanhar. Então, eu acho que a questão é, ele fez a experimentação para descobrir qual era a que mais ele gostava. Eu acho que talvez o que precise a gente entender é isso. Qual que eu gosto, né? Então, por isso que ele tem que experimentar. É muito difícil a gente não experimentar e achar que a gente vai gostar do vôlei ou da natação ou do tênis porque alguém da nossa família fez ou alguém indicou sem a gente experimentar. Então, eu já tive crianças que passaram pelo CAD, que experimentaram a esgrima, que não conheciam a esgrima, porque a esgrima é muito difícil alguém falar, quero ir lá na esgrima ver como funciona. E se destacaram, foram para a Olimpíada, participaram de Olimpíada, pela experimentação. Então, eu acho que essa é a importância. E eles não se destacam em todas porque a gente precisa se dedicar a uma modalidade para a gente ir para o alto rendimento. É muito difícil também você ter que ir para, né, assim, se dedicar várias modalidades
para você, no alto rendimento, você realmente aí tem que fazer a sua escolha. Eu acho que a sua escolha não tem que ser pequeno, mas quando chega uma certa idade, realmente você vai ter que escolher. Então, eu acho que essa experimentação você tem que ser feita para você saber. Não tem como a gente definir antes. Lógico que às vezes, como profissional da educação física, a gente vai olhar e vai falar, não, aquele ali tem uma aptidão maior para o handball, né? Porque a gente tem essa nossa visão, mas é a própria criança que vai definir isso. Então, eu acho que o Michael Jordan experimentou, viu que ele era bom em muitas, mas o basquete foi o brilho dos olhos dele, e aí ele se dedicou mais e se tornou o grande esportista que ele foi. E quando a gente faz o caminho contrário, quais são essas consequências? O que eu quero dizer com isso? Quais são os riscos físicos, emocionais e sociais da especialização esportiva precoce? Olha, eu tenho um exemplo muito bom que a gente teve, um nosso aluno, que ele era bom, ele era aqueles que a gente olhar e falar, nossa, ele pode fazer o que ele quiser no esporte, qualquer esporte ele vai ser bom, né? A gente tem alguns casos, essas exceções, e na época os pais apostaram no tênis e né, fizeram uma quadra de tênis dentro da casa dele, ele começou essa trajetória com uns 8, 9 anos. Quando chegou aos 16, ele foi campeão de vários torneios, campeão brasileiro, e ele desistiu aos 17 anos, nunca mais entrou numa quadra de tênis, teve vários problemas, né, de ombro, bursites, tendinites, etc. Depois de muitos anos eu o reencontrei, e aí ele brincou comigo e falou, e aí, como é que você tá? E o esporte? Olha, tia Ana Célia, eu não faço mais nenhum esporte, estou morando no Sul, eu hoje sou chefe de cozinha, abri um restaurante, e infelizmente o quanto eu tinha que carregar o tênis e com quanto sobrecarregou emocionalmente na minha vida, eu não quero fazer o esporte nunca mais. Então, assim, pra gente foi muito triste porque ele era um menino que a gente sabia que ele podia escolher qualquer esporte, né? Foi imposto para ele, né? Numa época que ele não tinha muita escolha por ter 8 anos de idade, e hoje ele odiou o esporte. Então, eu acho que pode trazer muitas coisas ruins, tanto fisicamente, né? Por exemplo, o tênis, que ele ficou, né? Desde os 8 anos até os 17, trouxe coisas fisicamente ruins e emocionalmente acabou tirando a semente que a gente lutou tanto para implantar nele, e ele não teve o esporte para a vida, não continuou de forma nenhuma. Então, acho que essa precocidade pode trazer medalha? Pode, mas acaba com a vida da pessoa, tanto socialmente, quanto emocionalmente, quanto fisicamente. Então, acho que o trabalho a longo prazo, você pode não ir para o alto rendimento, mas você vai gostar do esporte para a vida inteira. Ou se você for para o alto rendimento e a gente fizer uma transição de carreira, como a gente está prevendo, ele vai ter o esporte ainda como uma coisa boa na vida dele. Ele não vai odiar o esporte como se você fizer uma coisa precocemente. Eu vou trazer até um estudo que foram feitos com 6.096 atletas. Foram 51 estudos juntos e 772 atletas de elite mundial. O que é isso? Que ganharam o campeonato mundial ou Olimpíada. O que eles analisaram, o que eles conseguiram constatar com mais de 6.000 atletas? Que os atletas que performaram na fase adulta de nível mundial e fase olímpica, eles começaram o esporte principalmente mais tarde, praticaram mais de um esporte na infância e adolescência, tiveram evolução inicial mais lenta e acumularam menos treino específico precoce. Já os melhores atletas juvenis, não que performaram na fase adulta, mas tiveram performance de curto prazo, começaram mais cedo no esporte principal, especializaram mais cedo no seu esporte principal, treinaram mais o seu esporte principal e evoluíram mais rápido na base, na infância e na adolescência. Então, isso mostrando a importância de ter esse multisporte. Aí são 51 estudos com mais de 6.000 atletas, quase 1.000 atletas de elite mundial, mostrando que quem performou lá na ponta foi quem praticava multiesportes na sua infância.
Mas muitas famílias, e às vezes até técnicos, por incrível que pareça, a gente tem um senso comum que acredita que aumentar o volume de treino significa aumentar as chances de sucesso. Muitos pais, treinadores, até mesmo professores associam a quantidade de treino com a maior chance de sucesso esportivo. Ah, se o seu concorrente está treinando, você tem que treinar mais do que ele. Onde está o equilíbrio entre estímulo adequado e excesso de treinamento na infância? Assim, a gente tem uma. É duro, não é fácil, porque assim, o que que acontece? Nós, profissionais que estamos na formação, a nossa briga é constante com os técnicos, com os pais, o porquê. O que que muitos técnicos da base, né, da primeira fase ali da base, eles esquecem. As crianças, os atletas, né, que a gente chama que vão para eles, que né, ainda estão com 12, 13 anos, eles ainda são crianças. Então, eles precisam entender que eles ainda estão nessa fase que não dá para você passar 2 vezes por semana para 5 vezes por semana. Se você está ali ainda com 1 hora e meia, você passar para 3, 4 vezes por semana, 3 horas, não dá. Então, assim, o que que a gente luta ainda? Para essa transição ser gradual. Esse pulo que acontece não precisa. O que que a gente brinca também até com os professores, brinca não, né? Que é maneira de dizer, mas assim, até com os professores. Hoje na formação a gente está, né, fazendo toda essa transformação de ter 50 minutos de aula para poder as crianças terem maior oportunidade por causa do tempo, de ter, a gente conseguir atender mais crianças, tal. Se você tem os 50 minutos bem feitos, né? Que as crianças estejam 50 minutos ativas, a aula é boa, porque você pode ter 1 hora e meia de aula, só que se você for ver quanto tempo as crianças estiverem ativas, vai dar os mesmos 50 minutos, né? Vamos jogar assim. Então, você não precisa pular para 3, 4 vezes. Será que nessas 3, 4 vezes, 3 horas, eles realmente estão ativos? Ou é só uma maneira de dizer que aumentou porque o outro aumentou, mas talvez eles não estão ativos. Então, eu acho que é transformar, continuar a trajetória de uma forma que atenda as crianças, porque a gente não pode esquecer que eles ainda estão no período escolar. Essa fase, o período escolar é mais importante para a família, porque eles ainda são crianças, não está no momento de escolha, né? De tipo, não vai deixar a escola de lado? Não, não vai deixar a escola de lado. Então, ir gradualmente também. Então, eu acho que não é a quantidade e o tempo, é a qualidade. Eu acho que isso que precisa mudar um pouco o conceito, né? Não é porque o alto rendimento treina 5 vezes por semana que essa fase da base também precisa. Eu acho que esse mini adulto ainda é muito. Continua, sabe, para o técnico da base. Não, mas o adulto faz, mas espera, ainda são crianças de 12, 13 anos. Então, eu acho que ainda isso é uma luta. Eu acho que não é de um dia para o outro, mas eu acho que eles precisam entender que esse processo está muito longe da formação. Eu acho que não dá para você sair da formação e, de repente, de 2 vezes por semana, sair para 4, 5 vezes por semana. Eu acho que não há essa necessidade. Eu acho que não é com a quantidade maior de dias e de treino que você vai ter uma performance maior. Eu acho que é a qualidade que precisa ser modificada. A forma dos treinos, a forma que se aplica. Eu acho que vai ter gente que pode ser que vá me odiar, né, com um pouquinho nesse podcast ouvindo isso, mas eu acho que a gente precisa repensar em alguns momentos do que está acontecendo e não replicar as coisas, né? Eu acho que professor de educação física às vezes precisa dar um chacoalhão, assim, vamos repensar no que a gente está fazendo. Precisa realmente tudo isso? Não, eu não acho que precisa. Eu acho que precisa repensar na qualidade do tempo do que está fazendo. Será que realmente precisa disso? Não, eu não acho que precisa. Eu acho que precisa melhorar a qualidade. Mesmo que a gente brinca com os pais, com as mães, né? Você está 24 horas com a criança, mas você está 24 horas com ele na tela ou você está 24 horas com ele brincando? Então, é a qualidade quando você está com seu filho, né? Que importa.
Eu acho que é isso. Como a Ana falou, alguém vai odiar ela. A ideia aqui não é apontar dedos, nem falar quem está cometendo erros ou falhas, e sim é o momento de a gente refletir e repensar as ações. Eu brinco muito que os métodos de ensino são de 2 séculos atrás, o professor é do século passado e a criança é desse século. Não tem como dar certo. Se a gente não mudar toda a estrutura do que a gente vem fazendo, não tem como essa conta dar certo. Então, hoje são outras crianças, outros pais, outra realidade. Então, a gente precisa mudar os nossos métodos de ensino e adaptar eles para métodos mais modernos. Não que tudo que estava sendo feito antes está errado. A gente tem o que é tradicional e o que é arcaico. O que é arcaico tem que ser descartado. O que é tradicional e importante, a gente vai manter. Então não quer dizer que tudo que está sendo feito está errado. Não tem muita coisa que a gente traz do passado que é importante a gente manter. Mas tem outras coisas que já não cabem mais. E aí os estudos vêm mostrar isso. Por isso que eu venho sempre baseado em estudo, em evidências, e por isso que a natação criativa criou o movimento treinamento a longo prazo, e combatendo a especialização precoce com diversos profissionais pelo Brasil, e a gente foi abençoado em descobrir que o Esporte Clube Pinheiros estava executando essa ação e a gente está apresentando esse projeto para o restante do Brasil. Então, se a grande instituição do Brasil e até da América Latina está nesse movimento, por que não outros clubes também partirem para esse movimento? E eu queria que você falasse, Ana, sobre alfabetização física e repertório motor. Nos últimos anos, um conceito vem ganhando força em diferentes países, não só no Brasil, e Programa de Desenvolvimento Esportivo, alfabetização física, que talvez ela seja um dos principais bases para esse treinamento a longo prazo. Antes de falarmos sobre rendimento, precisamos falar sobre competências fundamentais. O conceito da alfabetização física tem ganhado força em vários países. O que significa ser uma criança fisicamente alfabetizada? Eu acho que né, esse termo agora, alfabetização, quando a gente foi atrás do termo, a gente foi pesquisar e a gente chegou à conclusão que, graças a Deus, ali dentro do CAD a gente já fazia, faltava apenas a gente colocar no papel o que a gente já estava fazendo. Então, é a alfabetização do desenvolvimento motor, das habilidades para a vida e do psicossocial. Então, era só a gente arrumar e colocar os objetivos mais claros naquela aula que a gente estava dando, né? Então, você colocar os seus objetivos e não só falar assim, não, mas tudo que eu faço já tem o objetivo ali incluído. Tudo bem, a gente sabe que tudo que a gente faz na formação tem objetivo incluído, mas qual é aquele objetivo daquele dia? Eu quero naquele dia que as crianças aprendam a lidar umas com as outras nas atividades. Tá, então essa vai ser uma habilidade para a vida daquele dia. Então, quais vão ser as atividades que eu vou dar? E aquele vai ser o tema central. Então, essa alfabetização é no sentido de você organizar e você colocar aquele objetivo como um principal da sua aula. Então, você colocar aquilo no papel, você ter o planejamento. E assim, o planejamento não é o que está na sua cabeça, é o que está no papel. Você tem que ter o planejamento macro, você tem que ter o planejamento semestral, anual e do dia a dia, da sua aula, do que vai acontecer. Qual é o objetivo motor da aula, qual é o psicossocial e qual é a habilidade para a vida. Então, isso é uma coisa que você tem que fazer com a sua equipe, né? Você que é o gestor ali da sua área, você tem que colocar no papel, você tem que cutucar, porque a gente faz sem saber que a gente está fazendo e a gente precisa direcionar as nossas crianças e entender que aquilo está sendo feito e aquilo está tendo resultado e isso o que ajuda na formação. Quando você faz, né, a passagem de turma, de uma turma para outra, você vai evoluindo a criança, você também é um tipo de avaliação que você faz com os seus profissionais para entender se a alfabetização está acontecendo de uma idade para outra. Então, eu estou com a turma de 3 anos, eu vou passar para você que vai estar com a turma de 4 anos. Você vai ter um subsídio para falar, Ana, algumas coisas não chegaram para mim como deveriam, porque a gente vai começar a fazer essa divisão. Então, 3 anos eu vou trabalhar até onde, 4 anos até onde, porque, obviamente, o correr aqui vai acontecer, o correr aí também vai acontecer, mas até onde? Como vai chegar para você? Então, é uma organização
Essa alfabetização é uma organização do processo pedagógico, de uma forma mais clara, de uma forma mais concisa pelas idades. Logicamente, pela forma, né, eu sei que, por exemplo, a natação tem, né, alguns objetivos mais claros, algumas outras atividades são coisas mais específicas, mas de uma forma geral, como organizar o seu planejamento, que isso que é uma coisa que a gente não pode esquecer. A educação física não é feita da cabeça do profissional. Ela tem que ser escrita, ela tem que ser dividida, ela tem que ser colocada no papel aonde eu quero chegar, aonde a criança vai chegar, tudo de uma forma concreta. É isso que eu quero dizer. Então, a importância de você entender os marcos motores dessa Sim, criança e total. trabalhar as habilidades de cada esporte dentro desse marco motor, que como a Ana falou, o correr, ele está inerente em todas as fases, só que o correr é diferente na fase rudimentar, dentro da fase fundamental ela é diferente ali dos 2 aos 7 anos, e dentro da fase fundamental a gente tem o estágio inicial, o estágio elementar e o estágio maduro. Cada fase desse, o correr, o pular, o arremessar, ela tem uma habilidade diferente. Então, o que é esperado para essa faixa etária? O que eu vou trabalhar e como eu vou trabalhar isso em cada modalidade esportiva? E aí você consegue introduzir, cada um respeitando isso. E queria que você falasse como isso é passado por cada esporte. Porque a gente tem aquele esporte inerente mais ali na primeira infância, outro esporte mais na próxima fase. Como vocês trabalham os diferentes esportes permeando tudo isso dentro desse projeto do Clube Pinheiros? Tá, o que é muito importante, Renato, quando você trabalha todas as modalidades? Primeira coisa, você conversar com a modalidade para saber aonde você vai, até onde você vai e até onde a modalidade quer que você chegue. Então, assim, o importante é você entregar para a modalidade com o básico. Então, vou dar o exemplo do basquete. A gente entrega as nossas crianças para a escolinha de basquete ali com 11 anos. Ela tem que saber, obviamente, arremessar, as regras básicas, todas as informações do basquete. O que ela não precisa tá sabendo? Fazer a bandeja do lado direito, do lado esquerdo, o ataque, como que vai ser, o específico do basquete, porque ali isso faz parte da escolinha específica. Mas ela tem que saber as regras, ela tem que saber o arremesso, ela tem que saber esse básico que a gente tem que entregar para o basquete. Só que o mais importante é essa conversa. Não é eu imaginar o que eu tenho que entregar. Não, eu tenho que ter esse estreitamento com o primeiro técnico da base do basquete para saber o que ele quer. Então, e essa informação é muito importante para a gente. Então, a gente vai em todas, hoje, mais ou menos, a gente está com 12 a 14 modalidades diferentes que a gente apresenta para a criança, e a gente tem essa informação de cada técnico da primeira modalidade para a gente poder entregar dessa forma, vamos dizer assim, perfeita, para que ele continue. O que o técnico da base tem que entender que a gente não vai entregar ele pronto para a competição. Não, a gente vai entregar ele pronto para a modalidade. O objetivo da formação do Pinheiros agora. Então, a gente entregar a criança formada para o esporte, não formada para a modalidade. Porque se eu entregar ela formada para a modalidade, é especialização precoce. Então, eu vou estar entregando ela desenvolvida motoramente. Ela vai estar pronta motoramente para fazer o que ela quiser, mas não especializada. Ela não vai estar pronta, ela não vai ser uma jogadora de basquete com 10 anos, não. Ela vai estar pronta para fazer o basquete, vai estar ótima motoramente. Então, o professor só vai ter que dar as habilidades específicas ali do basquete para ela continuar. Então, eu acho que essa é a diferenciação do que acontece em alguns outros lugares. Então, se eu estou na escolinha de basquete, eu não vou ter algumas habilidades para o handball, né? Ali, algumas coisas diferentes, ou para um esporte completamente diferente, a esgrima. Então, a gente vai dar essa parte. Então, por exemplo, esportes de raquetes, a gente vai dar toda a parte de palmatória para eles irem ou para o tênis, ou para o badminton, ou para o tênis de mesa. A gente vai dar
esse repertório motor para eles continuarem. Então, é essa a diferenciação da formação motora hoje que o Pinheiros... A gente já faz no CAD, né, de uma forma, vamos dizer assim, menor, né, menor entre aspas, porque a gente tem mais de 1.000 alunos, mas a gente quer que a formação do clube toda que todas as crianças do clube entrem nessa formação e não tenham essa escolha antecipada. Então, aí vem a grande pergunta de todo mundo que está aí do outro lado, né? Então, como professores, treinadores podem desenvolver habilidades fundamentais desse, como que a gente falou, correr, saltar, lançar, equilibrar, girar, rolar, nadar, antes de priorizar esse rendimento e esse resultado? Como a gente percorrer, porque o que a gente vê, ele tem que vivenciar várias modalidades, de diferentes formas, e com todas essas habilidades fundamentais, sem pular etapa. Como fazer isso na prática? Olha, a gente consegue fazer na prática pelo seguinte fato o professor, ele vai ser treinado para. Então, assim, os professores que passam por todas essas modalidades, a gente faz um treinamento específico com eles para cada modalidade. Então, eu tenho clínicas para cada modalidade, então os professores são aptos para cada modalidade. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente resolve fácil. Acho que a maior dificuldade é que os pais entendam isso e que os próprios técnicos da primeira base entendam que para eles vai ser mais fácil o trabalho, porque eu vou entregar pronto, né? Então, eu acho que não vejo a dificuldade dos professores que vão estar aplicando, porque a gente vai dar essa capacitação. Eu acho que isso é o mais importante. Os pais, a hora que eles entenderem que hoje uma preocupação dos pais é o horário, como que meu filho vai ter, né? Como a gente vai entregar um pacote pronto, né, que a gente brinca, porque é óbvio que a natação ela está inclusa nesse pacote de formação porque é sobrevivência, a gente vai ter os horários compatíveis, não vai ter mais briga de horário, eu acho que os pais vai ser uma coisa muito contínua, muito fácil. E dentro da nossa formação a gente vai dar tudo, o pacote que a gente dá dos 3 aos 6 é desenvolvimento motor geral, passando por algumas modalidades que nos ajudam, mas não pela modalidade específica, mas pelo local, que é a ginástica artística, atletismo, que é pelo equilíbrio. Então, a gente vai usar o espaço, não a modalidade, né? Então, a gente tem um ginásio de ginástica artística específico da formação do CAD. Então, eles vão lá para estar usando os aparelhos para ajudar equilíbrio, na força, no trabalho mais totalmente voltado para o desenvolvimento motor, e na faixa etária dos 7 ao 10, os professores, os profissionais vão estar habilitados para dar todas as modalidades. Então, é um professor multidisciplinar que vai estar ali dando todo esse suporte para as crianças. Então, isso já acontece, a gente só vai estar ampliando todo esse conhecimento para eles. Para vocês que estão ouvindo muito falar sobre o CAD é o Centro de Aprendizado Desportivo, que trabalha a iniciação esportiva dentro do Pinheiros, aí tem essa nomenclatura. E aí você falou da família, que é uma base muito importante no aprendizado, então não é só a criança e o professor, uma das bases tem que ser a família. Como trazer essa família para esse ensino, aprendizado, trazer essa conscientização e saber da importância dela também, que ela também tem um papel nesse aprendizado, que não é somente entregar a criança lá para o professor, mas a família tem um papel importantíssimo. A gente tem essa briga já faz anos, né? Mas as famílias que fazem parte hoje do CAD, quando elas entendem quando a gente tem uma reunião com eles para eles entenderem isso, vira muito fácil, as discussões acabam, e a gente está fazendo um programa com as famílias do clube para estar mostrando a filosofia integrada, Pinheiros. Então, isso é um processo que a gente está apresentando, está aparecendo nas redes sociais do clube, para os pais já entenderem que esse processo só vai ajudá-los. Obviamente que vai ter as pessoas que vão estranhar, porque, né? Nossa, como que as crianças de 3 anos não vão ter aquelas escolinhas específicas, mas eu acredito que a hora que o trabalho começar e eles sentirem o quão importante e o quão mais fácil o esporte está sendo introduzido na vida das crianças, isso vai se acalmar. Eu acho que é só o impacto de qualquer mudança,
né? Qualquer mudança gera esse tipo de impacto, mas eu acho que na hora que eles entenderem que todas as crianças vão ser acolhidas de uma melhor forma, que não vai ter mais problema de vaga, problema de horário, esse tipo de problema, eu acho que as coisas vão acontecer e daqui 2 anos, se a gente voltar aqui para conversar, falar, Ana, como que foi depois? Como é que tá? Nossa, a gente estamos com todas as crianças, porque o que eu estou fazendo um mapeamento agora dessas escolinhas paralelas que a gente tem, as crianças são as mesmas, né? Então, poucas crianças não são as mesmas que hoje estão tênis, CAD, natação, futebol e judô, vamos dizer assim, né? Os 5 maiores que a gente chama. As crianças são as mesmas, então a gente vai ampliar esse repertório para eles, só que dentro de uma mesma filosofia. Então, eu acho que vai ser bem-vindo, mas a gente está fazendo um processo. Agora, em agosto, a gente vai ter uma reunião com os pais, vamos estar os novos gerentes, né? Eu da formação, o Beto da excelência e o Rafa do Esporte para Toda a Vida, para mostrar para eles. A gente já começou o ano passado, os pais que foram falaram, nossa, se isso acontecer, vai ser maravilhoso, isso é o sonho de todo mundo. Então, eu acho que vai ser bem aceito. A mudança sempre tem os que vão achar difícil, mas eu acho que vai ser uma coisa boa. No CAD, quando a gente começou a mostrar para os pais, numa reunião que a gente faz de apresentação, e eles entenderem, nós somos ídolos deles nesse sentido. Eu acho que o que falta muitas vezes para nós profissionais é mostrar para eles, né? E não só falar, o CAD, não, é sentar, mostrar para eles que existe o planejamento, mostrar quais são os nossos objetivos, o que a gente espera do filho deles. Eu acho que muitas vezes a nossa comunicação é falha, né? E isso a gente está transformando através do Matheus, que já esteve aqui com você. Eu acho que a comunicação do clube com os associados está mudando. E isso está nos ajudando. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai ser muito importante e acho que a gente vai conseguir. Eu estou com uma esperança muito grande de atingir as famílias de uma forma mais tranquila. E eu que participei muito tempo desse processo, foram 10 anos dentro do clube, até para ressaltar alguns pontos importantes nessa inclusão da família. Existem reuniões semestrais, que vocês conversam com as famílias, explicando todo o processo. Tem relacionamento, todas as aulas, até o final e início de aulas, os pais são abordados, são comunicados quais são os objetivos da semana, o objetivo daquele dia, a evolução ou não do seu aluno, do seu filho, o que está acontecendo. Tem comunicados periódicos informando os pais de todo o processo, do que está ocorrendo. Então, essa comunicação incessante com os pais são muito importantes para eles entenderem desse processo. Tem aulas demonstrativas que mostram essa evolução, traz esse pai para dentro. Então, tem processos, tem eventos que os pais participam junto com as crianças, que eles também entendem o dia a dia. Então, é um processo contínuo de informações com esses pais, para eles poderem participar desse processo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a competição, porque no modelo que a gente tem até hoje, a competição é visto como o show, o melhor cenário, todo mundo espera aquilo, e aí o pai não vê a hora do filho estar naquela competição, o professor de mostrar. Existe uma idade ideal para iniciar competições, porque o que a gente mais ouve, não, mas ele é fora da curva, ele desenvolveu primeiro, ele está se destacando, esses têm que participar dessas competições, não tem, depende do nível maturacional, do desenvolvimento individual, ou a competição deve ocorrer para todo mundo na mesma faixa etária? O que a gente acredita as competições, a partir assim, de 3 a 6, eu acho que tem que ser unicamente participativa, né? Eu acho que é interessante a gente ir nos outros clubes, participar dos circuitos, pelo fato da criança ver como funciona, de ter aquela sensação de estar em outro clube, até para quebrar alguns paradigmas, né? De estar num espaço com público, de ter aquela sensação. Eu não acho que a competição até 10 anos é válida no sentido de primeiro, segundo, terceiro lugar, a medalha de ouro que tem que conseguir.
Eu acho que isso tem que ser muito bem trabalhado. Eu acho que tem que participar de festivais em outros clubes, onde a premiação é para todos. Eu acho que eles têm que ter o friozinho na barriga da competição, de a gente ter que participar, mas não a carga de ser o melhor, de ter que ganhar, de perder, desse tipo de coisa. Obviamente que a partir dos 9, 10, a gente tem a condição de primeiro, segundo e terceiro, mas com o mesmo tipo de medalha ainda. Ele tem que saber o perder, óbvio, porque faz parte da vida isso, mas eu acho que ainda tem que ser muito bem colocado e tem que ter o maior cuidado dos pais. Eu acho que essa fase dos pais é uma fase que prejudica, no sentido, vai lá e ganha. Não, vai lá, participa, e se ganhar, super legal, foi um bônus do que aconteceu. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A gente faz festivais entre as nossas turmas e entre outros clubes, que existe o primeiro, segundo e terceiro com a mesma medalha, né? A gente dá a pontuação, eles sabem quem ganhou e quem perdeu, mas com ainda a mesma medalha, sem a identificação da medalha de ouro, da medalha de prata, da medalha de bronze. E isso é muito bem visto. Eu acho que essa fase é mais para as escolinhas, quando ele vai para o 12 anos ali, eu acho que nessa trajetória. Mas eu acho que ele precisa sentir o frio na barriga, ele precisa sentir a tristeza de ter perdido, não na faixa de 3 a 6 anos. Eu acho que a faixa de 3 a 6 anos é muito cedo, eu acho que não tem essa necessidade. Eu acho que precisa participar de circuitos que são com habilidades, mas tem a brincadeira, tem o personagem, tem o tema, que eu acho que isso é muito importante, o lúdico está presente, e mesmo quando a gente faz a Olimpíada do CAD, que é a Cadíada, que tá, esse ano é a 44ª, a gente ainda faz com tema, para eles terem o mundo imaginário entrar, mas são jogos pré-desportivos, mas a gente faz todo um cenário, alguma coisa para ele se sentir confortável naquele ambiente. A gente tem para os mais velhos, primeiro, segundo e terceiro, com a mesma medalha, com tudo, mas eu acho que tem a transição que tem que ser bem feita. Eu não acho que a exigência dos pais ali, tem que ganhar, tem que, né? O árbitro está roubando, isso, aquilo, é muito cedo. Eu acho que esse processo, da mesma forma que a formação é gradativa, esse processo também tem que ser gradativo. E claro que eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Queria trazer a conversa para a realidade da aquática. O que a natação vem contribuindo e pode contribuir para uma formação esportiva multilateral, mesmo quando a criança não pretende ser uma nadadora competitiva? Olha, eu vejo a natação muito rica em muitas coisas, assim. Eu tô entrando agora no mundo da natação, né, aquático. Eu acho que a parte da ludicidade na natação pode trazer tantas coisas boas, que eu acho que a gente precisa resgatar um pouco eu sempre fui, de longe, uma crítica da natação no sentido do: "Meu Deus, adulto virando criança, eles estão nadando para cá e para lá e não precisa", né, aquela coisa, eu olhava de longe. Agora eu estou no mundo da natação descobrindo ali, e eu acho que a ludicidade na natação tem tantas formas também de colocar de outra forma, sem ter que nadar para cá e para lá, e as crianças se divertirem também. Então, assim, eu tô entrando no mundo da natação agora, né, tô ali entrando na escolinha da tia Rita, olhando, mas eu acho que o mundo aquático, tanto quanto o terrestre, tem a mesma oportunidade de ser lúdico e satisfatório, porque a piscina é um atrativo muito grande, né. É uma delícia você estar dentro da água, quando você passou a parte da sobrevivência, que você se sente seguro dentro da água, que você sabe que você consegue. E eu acho que existem maneiras incríveis de você ensinar os 4 estilos de uma forma lúdica. Eu acho que a natação, eu vejo muitas coisas do que a natação criativa tem feito, e eu acho que é por esse lado, a ludicidade vir para a natação e deixar de ser, porque assim, eu tô no clube há 32 anos, desses 32, 23 no CAD, e agora que eu
que eu mudei para gestora da formação. Muitas vezes as mães vinham reclamar que a natação era chata. E eu falava, a natação não pode ser chata, a natação tem muita coisa para ser legal. E eu acho que é isso que os professores da natação hoje precisam resgatar. Eu acho que depois dessa formação, aí sim pode, entre aspas, ficar o maçante do que realmente precisa. Porque para você aperfeiçoar o seu nado, você precisa nadar, né? Não tem jeito. Mas eu acho que o antes pode usar o lúdico de muitas formas legais. Muitas formas legais. Eu acho que nessa parte da formação, até eu às vezes fico pensando, quando eu vou divagando assim, será que a gente não podia chamar de atividades aquáticas antes de chamar de natação, né? Para tirar esse estigma do nadar só para os mais novos, eu penso. Porque eu estou falando da minha, né, da minha gama ali de 3 a 6, de 3 a 10 ali, eu acho que a gente precisa repensar em algumas coisas, mas eu acho que a água é muito rica tanto quanto a quadra, né? Porque às vezes as pessoas antigamente falavam, não, mas é porque a água é diferente, na quadra vocês têm mais oportunidades. Eu não vejo dessa forma, eu acho que a água tem muitas oportunidades criativas e lúdicas para a gente cumprir ali. A natação criativa surgiu exatamente disso. Quando um pai virou para mim e falou, meu filho não quer ir para natação. Ou quando uma criança estava na aula, falava, tio, já acabou a aula? Uhum. E eu não entendia, porque quando a gente está no final de semana e fala para a criança, vamos para a piscina, a criança ama ir para a piscina. Eu falo, por que a criança não quer vir para a piscina se a piscina é tão gostosa? E aí que eu fui rever os meus conceitos e via que a forma que eu estava apresentando era uma forma errônea. Eu fui ex-militar, fui do exército, segundo tenente do exército, então imagina o que era lá atrás, né? E o quanto eu tive que me reinventar nesse processo e entender que a criança dependia de uma coisa diferente do que eu estava entregando. E aí eu comecei com esse trabalho, a base toda foi a aula historiada, então cada pedaço da aula uma contação de uma história gigante, de fazer a criança querer voltar, que é o que a Netflix faz hoje. Então quando as crianças achavam um pedaço de um mapa, eu falava, tio, cadê outro pedaço do mapa? Vem na próxima aula que a gente vai achar. E essa continuação, esse engajamento. E aí eu comecei a introduzir isso não só na iniciação, mas no aperfeiçoamento e também no alto rendimento, e mostrando que em todos os momentos, em graus diferentes, intensidades diferentes, mas a gente consegue trabalhar o lúdico tanto no aperfeiçoamento quanto no treinamento, e isso motiva. Os estudos já mostram, quando a criança está brincando, ela se esforça muito mais de quando ela não está brincando. Então é diferente ela fazer uma atividade no mundo da imaginação e fazer uma atividade no mundo da tradicional e técnico. Então, queria agradecer muito, Ana, e queria, para a gente terminar aqui, ter um olhar para o futuro. Se você pudesse deixar uma mensagem para os pais, professores, gestores esportivos sobre iniciação esportiva, qual seria o maior erro que deveríamos evitar para que as crianças permaneçam apaixonadas pelo movimento durante toda a vida? Olha, Renata, eu acho que o maior erro é achar que a criança é um mini adulto. Eu acho que esse é o nosso maior erro. E acho que a gente tem os mesmos pensamentos, né? Lembrar que a ludicidade, a brincadeira, faz parte da criança, né? A gente adulto, se a gente faz alguma coisa brincando, é muito mais legal. Então, eu acho que, assim, lembre-se que o brincar dentro de uma aula de educação física, ele tem um planejamento por trás. A gente pensou na brincadeira, a gente não pôs a brincadeira somente para brincar. Então, assim, eu acho que o erro é a gente deixar de lado, a gente achar que a criança, por estar no esporte, ela já quer ser um esportista. Não, a criança quer fazer esporte, a gente está pelo esporte, a gente quer que ela tenha a semente do esporte, mas a gente quer que ela brinque, que ela seja criança. Então, assim, lembrem-se, né, gestores, pais, professores, que você está lidando com criança. Então, é o que eu mais luto durante todos esses anos que eu tô na minha carreira, é isso, é a luta pelo lúdico, a luta pela criança ser a criança. Não esqueçam que criança é criança. Eu acho que isso é o primordial da formação, é o primordial do esporte em si. Eu acho que a gente tem uma ferramenta na mão que a gente
não tem noção do que ela pode fazer, né? Ela é muito rica em todos os sentidos. Então, não esqueçam que a criança é criança, ela não é um mini adulto. E se a gente fizer da maneira certa, ela vai se tornar um esportista, se ela tiver as habilidades certas, se ela quiser ser um grande esportista, ela vai ser. Mas não esqueçam que ela é uma criança ainda, que ela precisa brincar, ela precisa ter o tempo livre. E isso é tão importante na vida dela. E não esqueçam também, né? Vocês adultos também precisam ter o tempo de livre, o tempo ósseo, o tempo de brincadeira, que eu acho que a gente consegue levar a vida muito mais fácil. Falando desse tempo ósseo e tempo de brincadeira, eu estudo muito a criatividade. E é uma das 10 habilidades mais procuradas pelas maiores empresas que têm sucesso no mercado. Falava das habilidades na hora como adaptação, a criatividade é uma delas. E a criatividade vem no momento de ócio, no momento que você está sem fazer nada. Então, a criatividade tem processos, tem métodos. E hoje, quando a gente fica nesse momento de ócio, todo momento que a gente está sem fazer nada, a gente pega o celular, a gente vai fazer outras coisas. Então, você tem que ter, e a sua criança tem que ter esse momento de ócio, que é nesse momento que ela está em ócio, que ela vai dar outras utilidades para essa caneca, dar outras utilidades para esse microfone, vai pegar a panela e vai brincar de tambor, ela vai dar vida e vai utilizar a criatividade, porque as empresas pedem pessoas mais criativas, só que a gente poda isso. A criança nasce criativa, só que com o tempo a gente vai perdendo essa criatividade porque a gente vai podando. E lá na frente a empresa pede para você ser criativa e você fala, mas eu não sou criativo. Então a gente precisa mudar essa forma de olhar e ter esses momentos sim de ócio. Ana, muito obrigado pela entrevista. Quem quer te achar, saber mais sobre esse projeto do Pinheiros, como que as pessoas descobrem isso? Primeiro, eu que agradeço, né? Desculpa a demora de ter vindo, mas foi um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada. Sobre a filosofia integrada, todas as redes sociais do Esporte Clube Pinheiros, a gente está tendo muitos posts, eles estão colocando todas as informações no site do clube. Para quem quiser, meu Instagram, @ana_osso. Estou no LinkedIn também, tem algumas coisas no LinkedIn falando da filosofia. Quiser, pode me mandar direct lá no Instagram, a gente responde, não tem problema nenhum. A gente está super disponível. Quem quiser ir lá conhecer o clube, manda também, que a gente tem o maior prazer e a gente espera que essa filosofia corra pelo mundo, corra pelo Brasil, que seja a porta de início de um novo momento do esporte brasileiro. Agradecer demais. Então, o senhor foi tão insistente por tanto tempo que eu sabia a qualidade de material que a gente ia produzir e o quanto isso ia ser atemporal. Eu sei que essa entrevista vai ter sido assistida hoje, daqui um mês, daqui um ano, daqui 2 anos, e ela vai ser importante em todos esses períodos. Então, deixar esse marco não só para a natação, mas para o esporte brasileiro, que é muito importante, uma coisa que eu venho construindo há anos, que eu acredito, que eu formo professores. Hoje eu estou em 6 instituições de ensino, hoje eu tenho minha própria pós-graduação, que a gente está formando professores com esse olhar, com essa visão, com esse novo ensino, que eu falo que é o ensino do século XXI. A gente tem que se adaptar a esse novo século, a esse novo ensino, para isso que a gente tem que estar estudando, se capacitando e aprendendo e conhecendo as novas mudanças do mundo. Porque o mundo está mudando, isso não é novidade para ninguém, mas a velocidade que esse mundo está mudando está cada vez mais rápido. Eu brinco que a gente está está em cima de uma esteira rolante. O mundo está naquela velocidade. Se você entrar na esteira e ir para trás, é porque o seu aprendizado está mais devagar do que essas mudanças. O seu aprendizado tem que estar na velocidade que está ocorrendo essas mudanças. Ana, talvez a grande reflexão desse 4º episódio seja que a infância não deveria ser uma corrida contra o tempo. Talvez o verdadeiro papel da iniciação esportiva não seja antecipar resultados, acelerar processos ou produzir campeões aos 10 anos. Talvez seja justamente ao contrário, criar oportunidade para que crianças explorem, experimentem, descubram diferentes formas de se movimentar e construam uma relação positiva com o corpo, com o esporte e com a atividade física. Porque no fim das contas, o maior sucesso de um programa esportivo talvez não seja quantas medalhas ele produz na infância, mas quantas pessoas continuam se movimentando, brincando, treinando, encontrando prazer no esporte aos 20, 40, 60 ou até mesmo 80 anos. E essa é exatamente a essência da nossa temporada sobre treinamento a longo prazo. Formar pessoas que nunca abandonem o movimento e o esporte. Muito obrigado mesmo, obrigado para você aí do outro lado e agradecer demais aos nossos parceiros que dão vida a esse nosso projeto de levar informação de qualidade para vocês. A Flote, mais de 400 materiais no catálogo,
Tudo com estudo, tudo baseado com durabilidade para chegar aí na borda da sua piscina. Plataforma Educar, se você quer levar qualquer profissional, são mais de 100 profissionais para capacitar, para ter esse olhar, treinamento a longo prazo aí na sua região, só me chamar no particular, será um prazer levar os nossos profissionais até a sua região. O aplicativo da SwimTrack que te assessora no monitoramento do seu aluno, faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica. Se você tem as suas avaliações, sua metodologia, você coloca dentro do aplicativo que vai ter a sua cara, o seu logo e as suas cores. Sobrasa, seja voluntário Sobrasa, entre no site sobrasa.org, preencha o cadastro, a gente envia um kit gratuito na sua casa para você iniciar os seus trabalhos de falar sobre prevenção aquática na sua região. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina com metade do preço do concorrente. O The Office Studio, aqui no coração de Pinheiros, próximo de um metrô, próximo do trem, para você que quer fazer as suas gravações, começar na área, ou até mesmo para você que já quer uma estrutura de qualidade, não só para podcast, mas também para gravar cursos, venha conhecer aqui próximo ao Sesc de Pinheiros, próximo à estação amarela do metrô da Faria Lima, de Pinheiros, muita localização perfeita. Então, muito obrigado para você que ficou até o final. Essa entrevista fez sentido para você? Compartilha com um amigo seu ou até mesmo com as famílias para quem você dá aula. Será muito importante essa conscientização. Ativa a notificação, segue o nosso canal e até a próxima entrevista.